Sejam muito bem-vindos ao podcast A Voz da Harmonização Orofacial, diretamente do Full Face 2026, produzido pela Abrahoff neste espaço que reflete o nosso compromisso contínuo com a valorização da ciência, da ética e de todos os profissionais de saúde do setor. Hoje, nossa bancada de entrevistas está posicionada no coração desse congresso maravilhoso, um dos maiores e mais respeitados do mundo nessa área, nas ciências da saúde especialmente. E para darmos início a essa jornada de conhecimento técnico e alta performance clínica, que é o que nós preservamos e buscamos para os nossos pacientes, eu tenho a honra de receber a presidenta do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ilustríssima doutora Marina Mendes. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Uma honra para nós recebê-la. Obrigada, minha querida Marília. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Abrahoff também pela oportunidade de falar um pouquinho de ética na nossa profissão. Sim, obrigado a nós. É um prazer tê-la aqui. A gente vai, inclusive, falar, nesse encontro especial que a gente escolheu para abordar um tema que atinge a todos nós e a todas Sim. nós, né? Que toca, no coração da nossa prática clínica diária, que é ir além da estética, ética, saúde emocional e responsabilidade profissional. E, além de a gente ter uma conversa assim, mais informal, eu quero que você fale mesmo, Marina, sobre, doutora Marina, como sustentar essa filosofia em um mercado que cobra resultados imediatos para o nosso paciente. Esse imediatismo, Marília, que a gente vive hoje em dia, as novas gerações vivem isso mais do que a gente, porque é um mundo muito imediato de aplicativo, de tudo na porta, tudo muito rápido, Eu quero comer, eu aperto um botão, eu quero um carro, eu aperto um botão. Não se sabe mais esperar. E isso a gente percebe muito nítido na profissão também. O imediatismo de ganhar dinheiro, o imediatismo de ter uma ascensão profissional, o imediatismo de faturar mesmo, a qualquer custo, e as coisas não podem ser a qualquer custo, Nenhum profissional que tem uma carreira sólida tem uma base frágil, e essa base ela vai tendo que ser construída aos poucos mesmo, porque a gente lida com vidas humanas, E o que eu sempre... As dificuldades, as experiências e as dores de cada paciente, especialmente até do profissional, Com certeza. E até para a gente sustentar um posicionamento profissional, porque a profissão tem muitos desafios, Marília? Tem o desafio de lidar com o paciente, tem o desafio de você ser gestor, tem o desafio de você lidar com intercorrências, tem o desafio de você lidar com o processo trabalhista de um funcionário seu. Então, não é só a rede social, tem um mundo por trás disso. E para a gente sustentar isso, a gente precisa ter maturidade profissional e pessoal. Porque senão a pessoa desmorona quando vem as dificuldades. Com certeza. E isso a gente vai construindo com o tempo. Isso reflete no seu trabalho, no exercício da profissão. Com certeza. E do resultado para o nosso paciente, que aí gera os processos éticos. Sim. E as dificuldades que a gente vai até comentar sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa linha entre o desejo de melhora visual e a vulnerabilidade psicológica do paciente, que é muito tênue. E que a gente quer saber de você qual que é o limite exato em que o profissional ele deve recusar um procedimento em nome da saúde emocional de quem está na cadeira, que é o nosso paciente. Então, a odontologia mudou muito, Marília? A gente tem uma especialidade desde 2019, que é a harmonização orofacial, e agora tem uma outra especialidade, que é a cirurgia estética orofacial. A harmonização orofacial, ela se construiu muito em cima de rede social. Criou-se um lifestyle ao redor da profissão, da especialidade, Então, é um lifestyle de consumo, de procedimentos high ticket, de vidas glamurosas,
construída através da rede até social. Até antes depois foi aprovado exatamente nessa época, né? Então, foi uma especialidade que ascendeu junto com a rede social. E isso traz para o profissional uma comparação do seu perfil de rede social com o perfil do outro de rede social, né? A sensação é que a gente está sempre em demérito em relação ao outro. O outro está melhor, o outro vende melhor, o outro entrega mais resultado, o outro tem um carro melhor. Então, essa desespero de comparação faz com que os profissionais metam os pés pelas mãos. E por trás disso tudo tem um paciente que está muitas vezes doente da alma, né? Doente do... Por isso que ele está buscando aquilo muitas vezes, por né? Isso, não a estética em si, mas a cura. Justamente. E aí você precisa pensar que aquele paciente quer fazer um procedimento, às vezes precisa fazer realmente alguma coisa, mas como está o estado emocional desse paciente que te procura? Hoje até a gente estava conversando sobre isso, né? Quando você recebe um paciente no seu consultório, o que está acontecendo no contexto social dele, familiar, profissional, morreu alguém, está em processo de divórcio, sim, os filhos estão saindo de casa, tem um conflito, doenças, graves, né? Perdeu com a família, perdeu o emprego, né? Um paciente que já sofreu abuso alguma vez, não se aceita quando se olha no espelho. Então, olha o que a gente precisa. Tomando medicações, pré-menopausa, alteração hormonal, né? Gente, é muito complexo, é um ser humano complexo que está ali. E aí, qual que é o erro do profissional? Focar apenas no procedimento. Eu vou preencher, eu vou paralisar, eu vou estimular, mas o que está por trás? Né? Então, o que eu sugiro e outra coisa também que é um agravante, assim, que eu percebo isso no meu consultório como dentista clínica. Eu nunca tinha tido, Marília, em 20 anos de profissão, síncope nervosa no meu consultório. E olha que eu já trabalhei em clínica popular, já trabalhei com pacientes em várias situações, fazia cirurgias grandes, pesadas, e em 2 anos eu tive 3 síncopes, desmaio por ansiedade, né? Inclusive de criança, assim, de 10 anos, que eu fiquei controlando aquele menino para ele não desmaiar por ansiedade. Então, é a ansiedade o mal do século dos nossos pacientes jovens de 15, 20 anos, eles relatam isso pra gente, né? Falam, nossa, muitos falam assim, doutor, o meu único problema é a ansiedade. Eles sentem isso, né? Por causa do mundo imediato, por causa das redes sociais. Muita comparação. Isso. Então, é a ansiedade e todas essas questões que a gente falou, do contexto social, cultural, religioso, onde esse paciente está inserido, né? E em relação aos processos, aproveitando o gancho, isso vai gerar exatamente intercorrências, problemas, insatisfação do paciente que é atendido, e ele pode levar isso ao conselho, né? Me explica um pouquinho sobre isso para o nosso cirurgião dentista ouvinte entender como que isso, e se isso está sendo mais recorrente, né? Agora, especialmente depois disso tudo que você comentou. Então, a odontologia é muito focada na estética, né? Tratamentos caros, estética dental, estética facial. É um paciente que chega com muita expectativa de mudança de vida com aquele procedimento, o que não vai acontecer, né? Você vai melhorar a autoestima dele, ele vai se posicionar melhor muitas vezes, mas o contexto dele vai continuar desorganizado. Se ele está divorciando, ele vai continuar divorciando, se ele está de luto, ele vai continuar de luto, se ele está com um problema emocional, ele vai continuar, não é a gente que vai resolver com aquele procedimento. Então, o que a gente precisa... às vezes ele acha, né? Às vezes ele acha, fala, nossa, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai resolver a minha vida, e não vai. Exatamente, também pela falta de uma consulta demorada, avaliação de exames, avaliação de uma anamnese detalhada, que inclusive vocês têm agora, justamente, né? Em termos de consentimento bem elaborado e assinado, que justamente isso vai dar uma proteção, não é isso? Isso. Então, o que eu
sugiro sempre para os dentistas? A gente fazer uma anamnese não baseada só em aspectos físicos, né? O exame de sangue é importante, o aspecto físico, tudo isso é importantíssimo, a gente sabe. Mas colocar também, a gente tem modelo de prontuário, o conselho não disponibiliza, mas eu consigo disponibilizar depois, se alguém quiser, sobre a parte emocional. Como que você se enxerga? Você faz algum tratamento psicológico? Você faz algum tratamento psiquiátrico? Você veio aqui por você ou tem alguém te cobrando? Você quer ficar parecido com alguém? Como que você se enxerga no espelho? Né? Você está pronto para não parecer mais com os seus familiares? Paciente quando faz cirurgia ortognática, né? Cirurgias estéticas mesmo cirurgia agora. Estética, meu Deus, a minha família toda é queixuda. A harmonização full que não face. É bem planejada. A gente Justamente. falou muito sobre isso aqui em outros episódios, então você também pode ver aí no YouTube com a doutora Simone Sattler, com outros profissionais que vieram aqui, falando exatamente sobre esse planejamento, essa importância, análise das intercorrências. Será que esse paciente está pronto para se olhar no espelho e não se reconhecer? Será que ele está pronto para lidar com críticas, aceitação ou não familiar? Né? Será que ele se enxerga mais feio do que ele realmente se enxerga? Então, não é a gente que vai fazer o tratamento psicológico desse paciente, obviamente, nem psiquiátrico. Mas a gente tem alguns ganchos que a gente percebe. Por isso que eu falo sempre, gente, façam uma consulta demorada com o paciente de vocês. Não é gastar tempo, é evitar problema. Então, quando eu estou conversando com o paciente, Marina, eu estou observando a unha dele, ele rói unha. Ele arranca cabelo, ele balança a perna o tempo todo que ele está conversando com você. Tem algum outro hábito, né? Tem diferente. Algum outro hábito? Posicionamento até comportamental do corpo, a maneira como ele se posiciona. Muito introspectivo, né? Choroso. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho apoio da minha família para fazer esse procedimento. E nisso a gente vai fechando o diagnóstico de quem é aquele paciente. Eu já tive paciente de falar com ele, fulano, se você não prestar atenção, não olhar no meu olho das orientações que eu tô te passando para o seu sucesso, eu não vou fazer o procedimento em você. Porque às vezes você tá falando, a pessoa tá... Como que ele vai fazer isso em casa? Porque ela tá preocupada até com o resultado que vai acontecer, ela tá olhando o procedimento e ela não tem... Você, inclusive, passa o pós-operatório e as indicações, depois ele também não está prestando atenção. Justamente, o que eu faço? Ele não presta atenção. Não presta. O que eu faço? Eu mando do seu lado e falar com ele e falar, presta atenção. Não isso. Escrever mesmo assim, não ler. Eu mando anotado para ele pelo WhatsApp e eu mando todas as orientações pelo WhatsApp, leio em voz alta com ele e no prontuário eu coloco, encaminhei orientações por escrito via WhatsApp. Sim. Porque ali ele assinou, ele assina. E ainda a gente tem que falar, né? Tem que falar. Para ele prestar atenção. Tem que falar. Às vezes ele não está Encaminha por mesmo. escrito e peça ele para assinar de que as orientações foi feita por escrito. Porque orientação verbal, às vezes ele não prestou atenção e às vezes ele pode falar que você não fez a orientação. Né? Então, uma documentação adequada é importante. Se você perceber também que tem um desvio de imagem, uma alteração de imagem, um paciente que faz tudo muito. Muitos, né? Que é uma grande... Pode pedir um laudo para o psicólogo ou para o psiquiatra daquele paciente. Fulano, esse paciente, ele está apto a passar por uma transformação estética? Não, a gente não precisa colocar tudo nas nossas costas, né? É multidisciplinar, tem gente ali por trás. Então tem um respaldo dividir a responsabilidade. Um paciente que é... Por isso que nós entendemos a Abrahoff como uma associação multidisciplinar que acolhe todos os profissionais de saúde, porque nós entendemos a importância dessa transdisciplinaridade entre as profissões, levando a harmonização orofacial, né? Com certeza. Disso. E nesses eventos, inclusive, fala-se muito sobre isso. Fala-se muito sobre isso. E o profissional da harmonização, eu acredito que o tendão de Aquiles desse profissional, assim, não é a técnica, é o paciente que coloca muita expectativa em cima do tratamento, né?
Um paciente que está sempre fazendo tudo, por exemplo, tem gente que chega no nosso consultório e fala assim: amanhã eu posso fazer uma tatuagem aqui? Eu fiz implante de cabelo semana passada. Mês passado eu fiz um outro procedimento estético. Então, teoricamente, a gente precisa ficar em alerta, porque é um paciente que está constantemente insatisfeito. Troca de cabelo, cor de cabelo o tempo todo, tem gente que corta ou troca as cores muito. Então, né? qual que é a chance? Aquele que compra tanta roupa substituindo a parte emocional. Isso. Tudo isso a gente vai entendendo o paciente sobre todos os aspectos, né? Então, a chance dele continuar insatisfeito, mesmo após o seu procedimento, é grande. E aí ele vai atribuir a você a responsabilidade dele estar insatisfeito com a vida. Então, é um paciente que esse paciente que chega falando mal do colega, outro, isso aí a gente já sabe, né? E esse paciente camaleão mesmo, é um paciente que está em constante transformação estética. Cuidado com esse paciente, porque aí depois ele chega lá no conselho e fala: olha, eu fiz um procedimento com a doutora fulana, não gostei, ficou ruim, achei que o nariz fosse ficar assim, ficou 1 milímetro para baixo, porque faltou o seu olhar clínico e muitas vezes falar: esse paciente não é interessante para mim. Com certeza. Porque eu vou colocar a mão aqui nessa caixa de marimbondo. O não imediato, ou dar para ele ainda uma possibilidade dele conversar sobre o que vai ser modificado, procurar um outro profissional para entender a parte psicológica, como você falou. Sim, pensar melhor. Isso. Também tratar o interno primeiro com essa parte sistêmica, fazer avaliação de exames, né? Exames, né, Marília? Um paciente que fala que não dorme. Paciente, você é ansioso. Sobre isso com o Dr. Mário, sobre saúde integrativa, exatamente. Você não dorme. Olha a imunidade desse paciente, a medicação como que tá. Que ele tá tomando. A medicação que está tomando. Então, é tudo muito complexo. Sim. Então, não adianta a gente querer ganhar dinheiro rápido, porque você vai perder lá na frente. E isso, existem capítulos de livros de cirurgiões plásticos, né? É lógico que eu estou só fazendo um comparativo aqui, que foi o que um cirurgião me falou. Tem capítulos extensos de livros dedicados a observar o estado emocional do paciente, para que você não coloque a mão dentro de um vespeiro, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que o colega tenha essa maldade e estude mais sobre isso, para que evite dele responder processo ético, para que evite dele ser responsabilizado judicialmente, né? Então, a documentação robusta, com termo de consentimento, prontuário adequado, preenchido adequadamente, mais essa parte emocional do paciente. E a saúde emocional hoje é raro, gente. A gente percebe na gente uma mudança de comportamento, de ansiedade, imediatismo, né? E isso... Redes sociais cobrando o tempo todo. Rede social, sono... né? A comida que às vezes não tá legal, porque você tá correndo para lá e para cá, não tá se alimentando bem. O seu paciente, mesmo jovem, vai trazer essa mudança de perfil de paciente para você. E a gente, né, Marília, que já tem um tempo de carreira, a gente percebe que mudou de um paciente de quando eu formei em 2006 para um paciente de 2026. Mudou tudo, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não se complicar. Né? Eu que tenho 38 anos de profissão, pessoal, e sou ortodontista, a doutora Marina também é, na nossa época, então, ortodontista, trabalhava e até hoje trabalha muito com cirurgião bucomaxilo, e a gente fazia essas transformações nos casos de ortodontia com cirurgia bucomaxilofacial, né? E a gente tinha isso como base, levar aos outros profissionais, ele tinha que fazer tratamentos, conversa com psicólogos, porque a gente não tinha muito esses materiais de mostrar antes as mudanças, computador. Depois isso foi acontecendo, mas também as análises não eram fidedignas. E aí você tinha que conversar muito, especialmente o paciente classe 2, que você avança, ou 3, que você reduz. Então as mudanças faciais eram muito grandes e as pessoas não se aceitam nessa nova identidade. Marília, a gente vendia aparelho
extraoral. Os meninos hoje não usam aparelho extraoral. Que bênção isso hoje, né? E é um excelente aparelho, né? Que é o famoso freio de burro aí. Hoje você não consegue colocar Máscara facial. Máscara facial de petit, maravilhosa, né? Meu filho usou demais. Eu até teria que ter usado na época, não tiver essa abordagem, mas hoje eu sei que eu teria, mas eu fiz alguns outros tratamentos na época, assim, como paciente, né? E até ortodontia é difícil de vender, porque além do menino querer tudo, até a Daniela Garibe fala, eles querem tudo invisível. Até o profissional, se possível, ser invisível. Quando você fala hoje que para um paciente que ele tem que ficar 3 anos de aparelho, ele quer morrer. Sim. Fala 3 anos, né? Na época eram quantos mais, né? Antigamente ele usava o tempo que precisava usar. Às vezes começava com 5, 6 anos, fazia esse tratamento, depois, né? Hoje voltava, os meninos não têm essa paciência. Então mudou tudo. É o imediatismo. Mesmo, que às vezes o profissional ortodontista só faz um procedimento, aí vem com a reabilitação estética branca, né? E depois a reabilitação facial, que eles estão esperando aquilo com esse imediatismo todo, né? Em relação aos processos no CRO, explica para quem está ouvindo como que esse processo se dá. Que eu mesmo tenho essa curiosidade, doutora Marina. Então, tem várias coisas que levam um profissional a responder processo ético. Eles levam a informação, eles vão pessoalmente ao paciente. Tem uma escrita via digital hoje, como é que está isso? Quando é denúncia de paciente, ele faz uma denúncia formal escrita mesmo, né? À mão ou redige e assina e relata ali aquela denúncia. O setor de ética vai averiguar se aquela denúncia tem procedência, se cabe uma denúncia, que às vezes não cabe, né? E aí vai ser instaurado o processo ético. Quando é denúncia de paciente, em 95% dos casos, tem que ter perícia, né? Uma perícia técnica. Indica-se, né, um perito? Indica-se um perito, né? Um perito que vai avaliar se realmente tecnicamente aquele profissional errou, se o caso piorou ou se não, porque lá a gente não faz averiguação documental, radiografia, tomografia, a gente não tem tempo disso. Então tem um perito especializado naquela área que vai fazer. Tem alguns que você já e tem vai dar o laudo. Indicam, né? Tem, a gente já tem um rol de perito há um tempo atrás. De peritos, né, que faz essa perícia técnica para a gente e depois esse colega vai ser julgado se ele infringiu o código ou não. A gente sabe muito bem que intercorrências acontecem, todos nós sabemos, mas é como que o profissional lidou com aquilo, né? Se ele deu assessoria, deu em todas as áreas da odontologia, cuidou, né? Das perícias em todos, né? E o termo de consentimento com o prontuário assinado. É obrigatório? É obrigatório. O procedimento tem que ser assinado à frente? Procedimento mesma coisa, né? A evolução do prontuário, a data, o procedimento que foi feito, o material que foi usado, o tipo de anestésico, isso é importante. Descrito, colocar também lotes. Mais de 1, 2, 3, continua essas exigências? Continua essas exigências. E o paciente assinando que está ciente do que foi feito, das orientações que foram passadas, dos riscos no termo de consentimento. Blinda. Tanto, né, já ajuda porque você fez todas essas... Blinda. Se você faz um procedimento e tem uma infecção, se esse paciente sabe verbalmente, ele pode alegar que ele não sabe do risco da infecção. Se ele não medicou previamente, colocou e escreveu no prontuário. Fulano, ele não usou, aí já, pelo menos você já indicou. Justamente. Fulano, você sabe que você vai fazer esse procedimento, tem o termo aqui, ó, tem o risco de dar uma infecção. Mesmo tomando medicamento, mesmo com tudo, asepsia, tudo esterilizado. Mesmo assim você quer fazer, você assume o risco, divide com o paciente a responsabilidade. Ele precisa saber do risco. Aquilo ali estando assinado... A gente está tão adaptado a essas, quando a gente faz, a esses termos, quando a gente vai ao médico, nas consultas, nas ressonâncias, em todas elas cirurgias,
que eles colocam tanta coisa e a gente assina, por que que na odontologia eu acho que o profissional tem medo de colocar isso bem claro para o paciente? E precisa colocar, porque Sim. o paciente, principalmente o paciente da estética, ele quer fazer o procedimento. É um procedimento que ele deseja, Sim. diferente de um tratamento de canal que ele faz porque precisa fazer. O procedimento estético, ele deseja. Então, se ele está bem orientado, ele vai assumir o risco. Vai assumir. Né? Como a gente assume quando vai fazer qualquer Vou um na fazer medicina. plástico. O médico falou pra mim, você corre o risco do seu mamilo necrosar. Eu falei, tá bom. Olha que loucura, quando você para pra pensar, você ficar sem mamilo. Eu falei, tá bom. Sem Assino, sensibilidade. sem sensibilidade, né? Parestesia ou hiperestesia, ficar muito, né, sensível. Eu assinei porque eu desejava assimetria, né, um seio diferente do outro. Por que a gente não vai passar isso pro paciente? É direito dele de saber, né, Marília? É direito. É o direito eu dele. Eu acho que é uma questão da gente começar a se familiarizar mais com isso, sabe? Ser uma norma mesmo. Sim. Pra gente aplicar, como foram várias outras. Eu, por exemplo, você também... Quando a gente foi obrigado a fazer as pastas ortodônticas, né, e a documentação ortodôntica que a gente não fazia, a gente faz hoje tranquilamente, usar touca. Então, tudo é um processo que tem que começar a ser exigido para que você... Porque vira um hábito. Então, por exemplo, quando eu leio o termo de consentimento com o meu paciente, eu falo, fulano, isso aqui é igual bula de remédio. Tem tudo previsto aqui, mas se acontecer uma intercorrência, eu sei resolver. Sim. Eu não vou te falar que não vai acontecer, eu vou fazer de tudo e espero que você faça em casa tudo para que não aconteça. Mas se acontecer, eu estou aqui te acolhendo, do seu lado. Do isso seu lado. É outra coisa que isso evita é importante. Qualquer processo. Eu aprendi com esses tantos anos de profissão sobre acolher o paciente em todos os momentos. Se você errar qualquer coisa, não brigar com o paciente, não deixar de dar toda assistência, né? Quando ele te procura em todos os aspectos. Olha que eu tenho anos também na área de harmonização orofacial, que era toxina, então eu aprendi porque desde a ortodontia, eu trabalhei muitos anos em Belo Horizonte com um profissional que me ensinou isso, eu segui criteriosamente esse processo. Se você até extrair um dente na ortodontia erradamente, na época, às vezes o profissional, você escrevia, já aconteceu várias vezes que eu sei, tinha que fazer tratamento, você paga o seu colega, chama o seu colega para ajudar. Tem na várias casa formas da intercorrência, de resolver. a mesma forma. Mesma forma. Nós da Abrahoff acolhemos e temos uma área de intercorrência, pode procurar. Ai, que maravilha! Acolher. Olha, sim. Isso é sensacional. Desde que a Abrahoff foi fundada, a gente tem um WhatsApp com profissionais que estão dispostos a acolher. Nós banco de profissionais, né, Marília? Temos no Telegram. E agora, com o app da Abrahoff, nós vamos estar com essa área lá. Que legal. Para que nós tenhamos que incrível. Ajuda. E a gente tem que ter esses parceiros em todas as áreas para te ajudar. Porque você também não precisa saber de tudo, mas se ligar para o professor, ligar para um médico, que seja em casos mais complexos. Quando o paciente ele sente que ele não foi acolhido, ele vai no conselho. Mais do que pelo problema. Eles falam assim, fulano nem ligou pra mim, nem ligou pra saber como que eu tava. Aí é problema na certa. Se você fizer, ele não faz nada muitas vezes. Ele pode até ter o problema. Que engraçado que eles até... Tem pessoas que ainda falam, não é porque tinha que ser... Não é porque não tinha... Eles falam não tinha que ser, eu tinha que passar assim, por isso. E se a gente sabe que existem os problemas, eles falam com tranquilidade muitas vezes. Falam, e eu falo pros colegas assim... vamos supor que você passe por um problema. Eu falo assim, Marília, deixe claro para o seu paciente, principalmente através de um texto de WhatsApp, que você está disponível para ajudá-lo a resolver esse problema. É melhor do que só uma ligação, porque a ligação não documenta, né? Então, fulano, tudo bem? Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Olha que bacana, pessoal. Tem como você vir no consultório dia tal, para que eu possa te avaliar?
Ou me atenda a tal horário que eu vou te ligar. Vai se resguardando através de mensagens. Fulano, vou te passar uma receita de medicamentos. Preciso que você tome exatamente do jeito que está. Olha que eu sempre achava que era ligação, sinceramente. Porque a ligação não grava, né? É. Agora, E pode falar que você não desaparecer. assistiu. Pode falar, desligar o telefone. Meu Deus, o que eu faço? Não faça isso. Mesmo que você procure um colega, procure um professor, procure o banco da Abrahoff, documente-se naquela conversa de mensagem de Que texto que você vai ajudar esse paciente a resolver o problema. Porque ali não tem como ele falar depois que você não deu assistência. Você fala, tem aqui o print aqui, ó. Eu estava disponível para atendê-lo, né? O paciente se tranquiliza. Sim. Agora, desaparecer caracteriza o que? Abandono de tratamento. Aí não tem conversa. Aí é batom na cueca mesmo. Ai, meu Deus. Verdade. Doutora Marina, e seu sorriso é tão lindo. Ah, fico obrigada. encantado. Escutar isso de uma ortodontista jovializa e de uma harmonizadora a sua fala, é gostosa de ouvir. Verdade. Obrigada, Maria. E em relação à documentação digital, o que já está sendo permitido hoje? Documentação, todos Sim. esses termos de consentimento, isso assinado digitalmente, isso já está sendo válido? Já é permitido, né? Eu gosto, Marília, de ter, nem que seja a parte de evolução de prontuário, eu gosto, Marina, de ter isso impressa no papel. Porque ali, se eu precisar discorrer um texto, o paciente chegou no meu consultório no dia tal, com uma queimadura tal, eu vou ter espaço para escrever, com calma. Então, não fica com aquele espaço pequenininho escrito. Sim. Que quando é digital fica limitado. Então é importante que o paciente assine, né? Pode ser com aquela canetinha, não tem problema, mas essa parte de evolução, até para você colar o lote, as etiquetas, né? Eu gosto de ter ela impressa. No consultório. Eu gosto de ter. A gente sempre faz isso. Nós também somos de outra época. Eu sou do papel. Eu tô dizendo pro profissional novo também, se você indica a mesma coisa? Pode colocar no sistema, não tem problema, né? Isso aí, o que agora... Digitalizar, né? Digitalizar depois que ele imprimiu, de repente, para guardar na sua pasta, né? Pode ter. O importante é que tenha, né? E que seja consentida a assinatura do paciente. O CRO, ele tem esse auxílio ao profissional, em nível psicológico. Se ele tiver um problema com o paciente ou ele está sendo processado, qual que é a assistência que existe dentro do sistema conselho para o profissional em si? Uma curiosidade minha mesmo. Ele busca a ajuda jurídica, você pode se ater a essa ajuda, como? E essa outra psicológica também existe, Marina? Tem que ser criada ainda? É uma coisa que a gente pode... O sistema pensa nisso. A gente tem a ouvidoria do conselho, que funciona muito bem, né? E tem psicólogo também no conselho, no setor de RH, mas não para prestar essa assessoria, esse tratamento, específico. Porque nós temos só dentistas 60 mil no estado. Fora auxiliares, técnicos em prótese, em saúde dental. Mas, por exemplo, em casos muito graves, vamos supor que um colega perdeu um paciente, morreu um paciente. A gente sugere e pede uma abordagem do jurídico imediata, junto com o psicólogo dentro do CRO, né? Ou um telefonema, ou um acolhimento, só para dar para mostrar para aquele profissional que o conselho é parceiro dele naquele momento de caos, né? Vem aqui, você vai ser acolhido aqui, você vai ser ouvido aqui, você não vai ser crucificado aqui, né? Porque o sistema conselho é para ajudar realmente. E às vezes, muitas vezes isso não é visto dessa forma, né? Então, esse acolhimento em casos graves a gente disponibiliza por vontade nossa, assim, mas não tem como a gente dar esse suporte para todo mundo que nos procura. E um dentista, caso ele vá responder um processo ético, não necessariamente ele tenha que ter um advogado, ele pode ir sozinho, mas em casos de intercorrência, denúncia de paciente, casos mais graves, geralmente ele lança mão de um advogado que ele contrata por si só.
né? Mas não é obrigatório. Ele mesmo pode fazer a sua defesa. Ah, é? Pode fazer, não precisa de advogado, não. Sim. Agora, se ele tiver mais seguro, né? Geralmente quem trabalha só com harmonização ou com procedimentos mais caros já tem uma assessoria jurídica. Com certeza. Que eu acho importante. Seguros. Tem pacientes, né, Marília, que começa a fazer um inferno na vida daquele profissional. Sim. Começa a chantagear, ameaça levar para a rede social, ameaça defamar, vai para a sala de espera para fazer. Isso gera esgotamento do profissional, burnout muitas vezes. Enlouquece, fica sem dormir. Então, é importante ter uma assessoria jurídica que vai fazer essa blindagem de falar assim, agora eu entro e eu vou conversar com esse paciente para você. Vai dormir. Porque, gente, a pior coisa que tem é a pessoa pensar que está prestes a ser processado, né? E também uma coisa que muita gente tem medo, ninguém perde um diploma, gente, fácil. Pois é, explica, né, para o nosso público. A gente, às vezes, por exemplo, uma cassação imediata. Casos que a pessoa é réu primária e foi cassado. Estupro. Né? Estupro não tem jeito, assim. Existe casos... Você tem que tirar aquele profissional do mercado, porque como é que você vai permitir que ele continue fazendo aquilo? Né? E a cassação é a única penalidade que tem que ser submetida ao Conselho Federal de Odontologia. Todas as cassações que a gente dá tem que ser submetida ao Conselho Federal de Odontologia. Né? Agora, por exemplo, nossa, tem uma denúncia de paciente contra mim, é a primeira. Você não vai, mesmo que você responda eticamente, que você seja caracterizado como errou eticamente, ninguém perde um diploma assim de um dia para a noite. A pessoa, quando ela chega a ser cassada por tratamento inadequado, foram vários problemas, ou por publicidade irregular, aquele profissional que responde, é interditado, já não tem mais o que fazer com aquela indisciplina. Quer postar preço, quer fazer tudo errado, pode ser que ele perca, mas ninguém perde um diploma. Primeiro existe como que chama aquele? Uma primeira conversa. Existe, né? Tem assim, um nome para isso. Tem uma advertência ou um termo de ajustamento ético que a gente chama de TAI, né? Aí, às vezes, a pessoa vai correndo risco. Aí tem profissional que quer fazer tudo errado. Então, chega uma hora que pode ser que ele perca. Mas não é uma coisa assim, nossa, o pessoal liga e fala, Marina, tem um paciente que está me ameaçando a me levar no conselho. Eu nunca respondi processo ético. Falo, calma, que as coisas, você não vai perder seu registro, mesmo que você tenha errado de imediato. A não ser que seja um caso... Tem perícia, se for o caso, tem, né, a perícia, análise documental, sim, análise clínica também, né? Clínica, né, documental, tudo isso. Pega essa documentação para poder fazer o diagnóstico se teve erro ou não teve erro, né? E em relação a esses problemas que têm acontecido aqui, a gente até tem ouvido aí sobre essas acusações de problemas graves mesmo. Nesse momento, inclusive, com as cirurgias estéticas, está saindo aí na rede sobre o profissional causar problemas no paciente. Como que o CRO comporta em relação a isso? Primeiramente, então, essa pressão midiática que está aí em relação a isso, que às vezes vai para a rede... de televisão, e aí as outras profissões de saúde aproveitam, né? A gente sabe, especialmente para reforçar o problema. Sim. E isso aí, o conselho já age, ele busca ir atrás desse profissional. Como que é esse processo? Dependendo da situação, a gente vai. Antes do paciente ir, como que é isso? Dependendo da situação, a gente vai. Infelizmente, eu falo que se tudo que é de lindo que o dentista faz saísse na rede social, mas isso não vende, né? O que vende é a tragédia. Então, os pacientes ficam com medo por causa dessas tragédias que saem. Às vezes são matérias pagas por outras profissões e às vezes é um paciente maldoso mesmo. Esses dias eu tive um colega que ligou do Rio, falou, Marina, eu fiquei sabendo que um paciente morreu na mão de uma menina que foi aluna minha. Isso nem existe. Teve um outro caso de uma paciente que denunciou, saiu não lembro, não vou falar também qual rede,
não tinha a menina impecável, a rede social dela impecável. O conselho foi no consultório dela para averiguar como é que estava a parte sanitária, a parte documental, impecável a menina. Então, às vezes, é um paciente maldoso mesmo. Ou pode ser uma matéria paga por outra classe profissional, ou pode ser uma matéria paga pelo um paciente maldoso, né? Então a gente precisa averiguar. Nem tudo que se vê é verdade. E o conselho defende a capacidade técnica do cirurgião dentista em trabalhar na face. Isso aí já está muito pacificado para a gente. São todos os profissionais que podem? Não são, né? Mas o que o paciente precisa saber é que o cirurgião dentista é o melhor profissional para trabalhar na face do paciente, né? Pelo tanto que estuda, pelo tanto que a gente se dedica. O mais importante é ter formação, provar essa formação, a especialização, especialmente se ele tiver. Sim. Isso blinda muito mais, né? Sim. Seja da harmonização facial e daqui a pouco das cirurgias estéticas orofaciais que já estão em voga. Mas o conselho depois, que se ele ver isso sendo explicitado nas redes com relação ao profissional, quando ele já está lá, ele já foi para o CRO muitas vezes ou não? O profissional? A Anvisa que fechou o consultório, muitas vezes tem isso. Como que é isso? Quando sai um caso na mídia, que é um caso de grande repercussão, a gente pede que a fiscalização vá lá. Isso que eu gostaria de saber. A gente pede que a fiscalização fala... Na maioria dos estados é assim também, deve certamente, né? Acredito que sim. Vá e averigue como que está a condição sanitária, junto com a vigilância sanitária. Que normalmente, às vezes, já até foi, né? Normalmente, às vezes, até foi, né? Porque aí recebe a denúncia, vamos supor, na polícia, a própria... A gente pode ser... a gente fala que esqueci o termo agora. A própria polícia pode chamar a gente, a vigilância sanitária pode chamar a gente, e a gente pode chamar a vigilância sanitária e a gente pode chamar a polícia também. Então, as instituições se comunicam para trabalhar em conjunto, né? Lógico que se aquele profissional for responder processo ético por causa daquela situação, a gente não leva isso para a mídia. Fulano errou mesmo e vai responder processo ético, né? Mas o conselho vai para averiguar. Ideal, né? O problema hoje é que a mídia as coisas acontecem antes de... Porque corre em sigilo, né, Marília? Então a gente não pode chegar lá e falar assim... Fulano ali tá tudo errado e vai responder processo no conselho. Isso a gente não pode toda falar. A classe também ficar essa questão das publicidades, pessoal. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Em sintonia, dentro do próprio sistema de odontologia, sem ficar divulgando tanto, né? Mas isso a gente não consegue controlar. Não consegue. Eu falo isso para os nossos associados. Eu, por exemplo, não coloco nada, nunca coloquei nem na minha mídia, nem na da Brahoff, problema nenhum que hoje é viralizado sobre nada, porque a gente tem que se resguardar para proteger a própria classe. Para isso que nós temos o Código de Ética vai sair um novo, né, Marília? Vai sair a atualização do Código de Ética. Também é maravilhoso, né? Que a Coisa gente, nova que aconteceu. Graças a Deus. Já? Tá para sair agora nos próximos meses, assim, eu não sei exatamente quando, mas o Código de Ética precisa estar atualizado de acordo com a vida de agora, né? Com as novas especialidades, com o uso das redes sociais, né? Agora a gente precisa pensar o seguinte: isso que eu tô postando, será que realmente vai vender? Sim. Será que ficar postando pedaços de carne que são removidas, né? Transcurso. Agulha, aplicação, quem quer saber isso? Ninguém quer saber nem isso. Nem o próprio profissional, muitas vezes. Então, isso aí a gente não deve fazer. Isso aí, isso depois encontra, inclusive, o processo que isso não ganha paciente. Não ganha paciente, né? Só a beleza e o que está acontecendo de bom que ganha o paciente. Justamente. A resposta de fim, né? E não a de meio. Então, o transcurso, né, não pode ser postado, preços não podem ser postados, gratuidades, né? Façam um preenchimento e ganhem um botox, não pode ser postado. Façam um preenchimento e ganhem um batom. Ganhe um iPhone, concorra a gratuidades, brindes, isso não pode ser postado em rede social, né? Então, preços, brindes, gratuidades não pode ser postado. Você pode mandar para sua cartela de pacientes, fala, olha, essa semana
eu estou com uma promoção de 20% de desconto no Botox, vamos supor, na toxina. Internamente, para internamente, né? Não, nem publicando nos stories. Agora, stories ali, não. Não, né? Colocar o CRO sempre no seu feed, né? CRO, na sua bio. CRO, qual área que você atua, cirurgião dentista, né? Doutora Marina Mendes, cirurgiã dentista, coloque a profissão que você exerce. Não é para colocar, por exemplo, só saúde e beleza, porque saúde e beleza pode ser um monte de coisa. Até a pessoa que faz sobrancelha está trabalhando na beleza, né? Então, coloque que você é cirurgião dentista, qual que é a área que você atua, harmonização orofacial, se você for especialista inscrito no CRO, especialista em harmonização orofacial, né? E o seu número de CRO que vai mostrar para quem está vendo que você é um profissional regularmente inscrito no conselho. Então, isso é o básico que precisa ter, né? Nas mídias, né? Você gostaria de, sobre esse tema que a gente está falando aí, falar mais alguma coisa? Eu queria te perguntar, para você apontar 3 valores éticos absolutamente inegociáveis para os jovens profissionais que estão se formando agora. Quais seriam para você, doutora Marina? Documentação, prontuário, termo de consentimento, isso aí não dá para abrir mão, né? Aprimorar-se tecnicamente, formação técnica. A gente precisa, é obrigatório que nós aprimoremos tecnicamente, né? Então, especialmente para exercer uma outra área, né? Se todas você, as áreas, se você se aprimorar, você pode, especialmente pela nossa lei de 1966, 5.081, não é isso? 5.081 A partir do momento que você aprimorou, a maioria dos procedimentos na odontologia, né? Sim. Pode ser feito. Então, aprimoramento técnico e científico, né? Se você responder um processo judicial e tiver diplomas robustos de especialista, o juiz vai te olhar diferente. Com certeza. Né? Documentação, formação de qualidade e assistência ao seu paciente. Pilares fundamentais. Dê assistência ao seu paciente e documente-se através de e-mail, de WhatsApp, que você está dando aquela assistência. Né? Então, se você trabalhar, se você tem um bom currículo, se você tem uma boa documentação e se você é humano e respeita o seu paciente, eu acho que você já está bem embasado para ser um bom profissional, né, Marília? Com certeza. E tenha paciência, né, Marília? A turma nova. Tudo é um processo nessa vida, né? A gente tem que formar, esperar, processo de educação, processo de condição de formar para fazer aquele procedimento. Agora com as cirurgias estéticas orofaciais é um processo novamente, né? Um processo, Quem né? já tem clinicamente um tempo, né, de experiência clínica, experiência cirúrgica, é muito mais fácil para você fazer uma especialização nessa área, né? Não é fácil, nada é fácil. Porque é o que a gente estava falando. Você vai ter que segurar um rojão. Sim. A hora que a bomba estourar, porque uma hora ou outra ela vai estourar, é um procedimento invasivo, complexo. O rojão é muito maior de segurar do que um provisório que cai na boca do paciente. Com certeza. A harmonização já era com todos esses outros procedimentos que trabalha com a face, né? Isso. Tecidos moles são complexos, a gente se olha o dia inteiro. Face mudar identidade e provocar problemas irreversíveis em face é um outro problema que você vai ter na sua vida. Então, justamente, agora o conselho com esse número de horas que estabeleceu para essa nova especialidade, né? Que está ainda se adequando para e aconteceu agora. Vem aí os novos cursos, então escolher exatamente os cursos com profissionais que estão adequados às regras que foram estabelecidas. Sim. Isso em qualquer profissão da odontologia é assim. Saber que não só numa especialidade de 3.000 horas, com tantos procedimentos, você não aprende de uma vez uma coisa. Justamente. É um processo de aprendizado e treinamento diário, estudo, né? Tudo é o que é assim, né, Marília? As pessoas têm a utopia de achar que essa nova especialidade ou qualquer outra vai ser a salvação da lavoura.
É o que a gente está falando. Tá todo mundo sonhando, mas o rojão vai ter que ser segurado. Então você vai ter que ter uma adequação de ambiente. Você vai ter que estudar no mínimo 3.000 horas. Você vai ter que ter um apoio jurídico robusto. Você vai ter que ter uma equipe onerosa para trabalhar com você. Você vai ter que lidar com um paciente que está correndo risco de morte, né? Então, assim, vamos ter o pé no chão. Muita coisa. Muita coisa, gente. Nada é A própria harmonização evoluiu de uma forma tão intensa. Justo. Depois das 520 horas necessárias para um curso de especialização, tantos procedimentos nós estamos dentro de um evento maravilhoso que já aconteceram e que você precisa estar entendendo o que está acontecendo, né? Fora isso tudo que a gente falou hoje, que é uma das coisas mais importantes, que é sobre a parte mental e psicológica dos nossos pacientes, que a gente escolheu esse tema exatamente para você entender a importância dessa condição que é o paciente, e cada um é um, e a individualização. E nesses 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, cada paciente é único, e o desejo dele é específico. E o paciente, ele tem idades, cada hora que ele chega no seu consultório, jovem, metade, passando problemas, mulher, homem, tanta coisa, pessoal. Tanta coisa pode acontecer, né? Não é para deixar você sem vontade de... Não é. Essa profissão é maravilhosa. Agora que eu tô pensando, quando a gente começa a trabalhar no conselho, você fica um pouco assustado, assim. Quando eu comecei a trabalhar nos julgamentos éticos, eu pensava, meu Deus do céu, que profissão, quanta responsabilidade que a gente tem em ser cirurgião dentista, né? Então não é desmotivar as pessoas, é alertar para mitigar os riscos. É claro, é pôr o pé no chão. Falar, não, eu tô pronto, eu vou me preparar para isso. Eu quero ser um profissional preparado para enfrentar todos esses problemas, né? E tem gente, Marília, que passa a profissão inteira sem responder processo ético, né? O que é super legal. Olha que maravilha. Eu também, graças a Deus, já me aposentei, inclusive. Olha que bênção, né? Mas assim, como as coisas têm mudado, a nova especialidade está aí, a gente precisa ter cautela e trabalhar preparado, respaldado, porque aí é um futuro brilhante pela frente, né? E é por isso que, é claro, o Conselho Regional de Odontologia está trabalhando para trazer para você, cirurgião dentista, várias condições. Tenho certeza, doutora Marina, a gente já fez algumas entrevistas aí e falamos, para que você exerça a profissão da melhor forma, porque o conselho é seu amigo. Isso mesmo. É amigo do cirurgião dentista, eu tenho certeza disso. Isso mesmo. Eu vejo, estou presente em todas as ações, seja, especialmente em Minas Gerais, tanto lá nas grandes jornadas de educação continuadas, gente, tem muita coisa. Online está acontecendo. Os programas, a gente pede para os dentistas seguirem, né, os profissionais da área da odontologia, a nossa rede social. Comissões que foram estabelecidas agora de todas as áreas, não é isso? Comissões, câmaras técnicas, né, para fazer trabalhar dentro das especialidades mesmo, até comissão de fotografia, né, a gente tem programa de educação permanente, onde o profissional pode estudar gratuitamente. Né? Agora os manuais, cartilhas. Tudo está muito já informatizado, né, Marina? Tudo tem no site, né? A própria receita eletrônica. Sim, né? Sim. E o que eu falo pro dentista é assim, tá com dúvida? Entre em contato com o conselho, né? Nós temos um central de atendimento maravilhosa, com inteligência artificial, para já viabilizar isso. Quem for do interior, liga na delegacia, manda mensagem para mim, né? Eu consigo responder muita gente, lógico que vai ficando cada vez mais escasso o tempo, mas a gente tem assessoria equipe, né, odontológica que faz esse tipo de trabalho, né? Filtra, responde, né? Tem a parte do jurídico também, então a gente tem uma estrutura. Minas é uma regional, vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é respeitada no Brasil todo. Né, o trabalho que o Rafael fez aí, agora está afastado, de gestão, de estrutura dos setores,
da parte humana, de colaboradores, funciona muito bem. Os nossos eventos científicos, né, Marília? Que são maravilhosos. Semana Tiradentes. Semana Tiradentes, evento formei agora. Do Mineirão. No Mineirão foi maravilhoso, maravilhoso. Né? Então é um... Jornadas regionais de... congressos às vezes regionais. Até menores, assim, né? O próprio simpósio da Abrahof que ocorreu em Belo Horizonte agora. Teve o apoio, né? O apoio do CRO. Então, o que a gente pode fazer para o dentista do SUS, para as auxiliares, para os protéticos, tudo a gente tenta ajudar e colaborar e trazer benefício. É lógico que às vezes o problema é muito enraizado, o sistema já está muito ali firme, mas a gente, né, com apoio político também de um dentista é importantíssimo, no caso agora o Dr. Rafael, né? Então Minas é um conselho que a gente recebe assim, eu estou sendo explorado em tal lugar, o dono da clínica não me pagou, fui assediada por paciente, tudo quanto é tipo de problema a gente tenta ajudar e a gente consegue. Isso que me faz querer continuar no conselho, você pensar está de que eu estou parabéns, fazendo doutora alguma Marina. coisa pela classe. Uma alegria ter ouvido as suas palavras com tanta emoção sobre um assunto que é muito atual para o momento que a gente está passando, né? Agora já, em 2026, a gente evoluiu muito, a odontologia evoluiu muito com essas novas especialidades e tudo mais. E eu quero agradecer imensamente, parabéns pela sua gestão, que já começou com grandes movimentos, né? Importantes para a nossa classe. Marília. Que ela seja abençoada. Amém. Que você possa exercer esse momento. Eu sei que são muitos desafios, mas com muita sabedoria. Amém. Que Deus a abençoe e que a gente possa trabalhar em conjunto. Amém. Sempre, especialmente por ser mulher, a primeira mulher dentro de 60 anos a estar em exercício dessa função na presidência desse grande conselho. Eu fico muito feliz e está engrandecendo cada vez mais a nossa classe. A gente já se emocionou muito, né, Marília? Você também como presidente da Abrahof, a representatividade é muito importante, desejada, né? As mulheres falam pra gente, nossa, que bom ter uma mulher, né? Isso me deixa muito orgulhosa. E é um desafio, né? Minas é um estado muito grande, nós temos muitos funcionários no conselho, tem muitos inscritos, mas eu tô feliz pela representatividade. Quero agradecer também você para abrir esse espaço da gente falar do CRO, que às vezes muita gente não quer saber, mas é a oportunidade da gente mostrar que o conselho é a casa do cirurgião dentista, a casa. Né, que está pronto para acolher, para dar orientação, para brigar, para defender do paciente que está fazendo uma denúncia equivocada também, né? Então, e levar essa informação para o dentista é muito importante. Obrigada por abrir esse espaço, pelo convite. Viu? Vamos junto mais uma vez. Obrigada. Podcast Abrahof, a voz da harmonização orofacial diretamente do Full Face. Vejam os nossos episódios, YouTube brevemente completos. E eu agradeço imensamente todos os outros, hein? Porque um vai complementando o outro. E eu agradeço imensamente, muito obrigada. Obrigada, mesmo. meu bem. Obrigada Parabéns. ao pessoal que está trabalhando aí também. Obrigada. Um abraço, até o próximo episódio. Beijo.